Hoje nós vamos falar das águas purificadoras que saem do templo, ali no livro de Ezequiel. Esse livro, como eu já disse em estudos anteriores, ele aponta para o livrinho de Apocalipse, que ele é doce na boca e se torna amargo no ventre. Então essas águas purificadoras, o que será que ela pode nos ensinar? E esse templo, que é narrado no livro de Ezequiel, será um templo de 4 paredes? É o que nós vamos falar a partir de agora. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Verso 4. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Verso 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que já não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Verso 6. E me disse: Vê isto, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, verso 7, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Verso 8. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental, e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Verso 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Verso 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Verso 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um ou de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Este texto traz muitos ensinamentos e também muitos símbolos. Nós não devemos ler de forma literal. Apesar de que esse santuário, este rio, estas árvores, que é retratado nessa passagem, apontar para a Nova Jerusalém, da onde sairá do trono de Deus, do santuário, esses rios, que a gente vê lá em Apocalipse, nós devemos entender isso mais de forma espiritual do que literal. Mas a gente vai perceber neste áudio que há muitos ensinamentos baseados na parte espiritual. Então, o que eu queria mostrar aos irmãos? Em que essas árvores, os peixes apontam para os homens, as águas para a palavra de Deus e a vida que esta água traz às pessoas, E a gente vai ver também esses 4.000 côvados, que foi a medida que foi dada a este homem com um cordel na mão para medir, e que ela dava nos tornozelos 1000 côvados,
aos joelhos 2.000 côvados, aos lombos 3.000 côvados, e não se podia mais dar pé, né? Tinha que ser a nado 4.000 côvados. Então, o que são os 4.000 côvados? Segundo o meu entendimento, simboliza 4.000 anos. Como eu cheguei nessa conta? Para cada 1.000 anos, 1.000 côvados. 4.000 côvados, 4.000 anos. Então, de Adão até Abraão, 2.000 côvados. 2.000 anos. De Abraão até Yeshua, mais 2.000 côvados. Mais 2.000 anos. Por que eu fiz esse cálculo? É que com a morte de Yeshua, se mudou a lei de sacerdócio levítico para sacerdócio de Melquisedeque. Se mudou o templo literal de 4 paredes, com a morte de Yeshua, passando para o templo espiritual, o corpo do homem, onde o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então, com Abraão, se tem o início da igreja. E com a morte de Yeshua, nós começamos a entrar na plenitude da igreja. Começamos. Isso não quer dizer que nós já estamos no pleno do pleno. Nós não estamos no auge. Mas ali, com a morte de Yeshua, é a inauguração desses 4.000 anos, dessas águas que onde não se pode mais dar pé, que não se pode mais permanecer nas águas sem ser a nado, né? Então no decorrer deste estudo, eu vou passar alguns versos da onde eu me embasei para chegar a essas conclusões. Homens como árvores. Bem-aventurado o homem, Salmo número 1, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mateus 3,10. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, verso 15, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, verso 17, toda árvore boa produz bons frutos, porque a árvore não má produz frutos maus. Verso 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Verso 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então está ligando os profetas, né, bons ou maus, segundo o fruto de suas árvores, né? Ezequiel 17, 24. Saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, levei a baixa e sequei a árvore verde, e a fiz reverdecer a seca. Eu, Senhor, o disse e o fiz. Então, Deus aqui ele não vai aniquilar as árvores, né? Não vai fazer um desmatamento, mas sim ele vai abater as árvores, as pessoas, né? 1 Crônicas 16, verso 33 ao 36. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. As árvores se alegram, irmãos? Não, são pessoas, né? Tá vendo o simbolismo? Verso 34. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Verso 35. E as árvores dizem, né? Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Isaías 10:33. Mas eis que o Senhor dos exércitos,
cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Isaías 56, 3. Não fale ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Jeremias 17, de 7 a 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Jó verso 14. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Então os irmãos percebem que vários versos a Bíblia relata que os homens são comparados como árvores. E esta água que sai do trono, né? O que significa, né? A gente vê principalmente em João capítulo 7, verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ezequiel 36, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, em Ezequiel, está retratando essas águas que saem do santuário. Então, nós temos que entender que o santuário é o nosso corpo, e que do nosso interior fluirão rios de água viva. E a gente percebe que depois de 4.000 côvados, depois de 4.000 anos, essas pessoas que creem em Yeshua têm condições de sair delas rios a essa profundidade, a ponto de não dar pé, né, para um homem. Agora vamos ver os peixes, que remete aos homens também, e aos pescadores, que também são os homens. Então vamos ver, Abacuque 1,14. Por que fazeis os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Gênesis 48,16. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja nele chamado o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Essa palavra multidão no hebraico vem da palavra dag, que é de peixes. Então esse multidão aqui seria um cardume de peixes, né? Uma enorme quantidade de peixes no meio da terra. Mateus capítulo 4. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E verso 19 do capítulo 4 de Mateus. E disse-lhe Yeshua: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A gente viu que o texto das águas purificadoras de Ezequiel 47, essas águas trariam cura ao rio, né, ao mar morto, e às nações, né, da terra. A gente vê Apocalipse 22, verso 1 e 2. Então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então esse texto aqui é o paralelo de Ezequiel 47, a Nova Jerusalém com essa água saindo do trono de Deus, né? O evento de Êxodo 15, olha que maravilhoso, verso 23 ao 27. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara,
porque eram amargas, por isso chamou-se Mara. Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Olha aqui, outra árvore. E lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Essa árvore representa Yeshua, e Yeshua tornou aquelas águas de amarga em doce. Verso 26. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardeis todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, Senhor, sou o Senhor que te sara. Verso 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então essas 12 fontes de água apontam para as 12 tribos de Israel, e essas 70 palmeiras para as nações da terra. 70 representa o número total de nações da terra. E na festa tabernáculo, as folhas que eram usadas são as folhas de palmeiras, né? Então você vê que tudo é uma ligação espiritual dos objetos. Então a gente viu que Ezequiel 47, esse santuário é o corpo do homem, né? Do homem crente, em Yeshua, que serve a Deus de forma sincera, e que quem crê no Filho de Deus, do seu interior fluirão esses rios de água, né? E esses 4.000 côvados representam após a morte de Yeshua, onde todos que creem em Yeshua têm à sua disposição esses rios de água-vida. 4.000 côvados, 4.000 anos. E o verso 7 diz que de uma margem à outra do rio havia uma abundância de árvores, ou seja, uma multidão de pessoas de um ou outro lado. São como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Esse será o número dos salvos, né? Pegamos lá em Apocalipse 144.000 e uma numerosa multidão. Isso está em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vis, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essas palmas é das palmeiras, né? Então Ezequiel 47, 8, continuando, né? Essas águas, ela entram no mar morto, um mar que não tem vida. Essas águas, quando entram, elas tornam a dar vida, né? São essas águas que nos purificam, águas purificadoras, águas que restauram, como aquela árvore que Moisés jogou sobre as águas de Mara, que tornaram água amarga em água doce. Verso 9. Toda criatura vivente que vive em enxames, aqui está comparando enxames de abelhas, né? Você vê que a palavra usa muito simbologia, né? Multidão de peixes, enxames, né? Então faz sempre uma analogia. E por onde quer que passe este rio haverá muitíssimo peixe. Esse muitíssimo peixe é redundância do verso anterior, que fala, do verso 7, que fala da abundância de árvores. Verso 10, junto a eles se acharão pescadores, são os pescadores de homens, né? Então todos esses crentes, a partir do 4.000 côvados, esses pescadores são aqueles que vão evangelizar todos os 4 cantos da terra, né? Aqueles que vão pregar o evangelho eterno. E essas árvores, verso 12, elas dão muito fruto para se comer, né? Então é exatamente aquilo que está no Salmo número 1. Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na palavra, que no seu devido tempo produzirá frutos. E a gente vê em Apocalipse que dava fruto o ano todo, né? Então a gente vai tá vendo o cumprimento dessas coisas, né? Como eu disse, a partir da morte de Yeshua, estamos na plenitude, mas ainda não no final dos tempos. O final dos tempos ainda está por vir,
Pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 7 anos, 20 anos, mas ainda estamos vivendo o tempo pós-morte de Yeshua. Mas esses charcos, esses pântanos que está no verso 11, eles não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Os charcos e os pântanos, eles ficam então fora do santuário, fora da cidade, e é deixado para o sal. Vamos ver aqui o que significa o sal. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então por isso é que essa mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás. Como ter certeza disso? Mais um texto de Yeshua, de Jesus. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então esse sal sem gosto se torna essa estátua de sal. Esse sal que é jogado no charco e no pântano, nas trevas exteriores, aonde disse Yeshua. A palavra insípido, sem gosto, no grego é moraino, que também significa louco, e se encontra neste outro verso de Romanos capítulo 1, verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, ou seja, insípidos, ou seja, sem gosto, para o reino. Então são jogados fora. Ficam nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes. Ali é o charco, ali é o pântano. Então lá, como diz o verso 11 de Ezequiel 47, não serão feitos saudáveis. Vão ser deixados para o sal. Vão ser deixados para aqueles que vão frequentar o pântano e o charco, que são aqueles que ficarem de fora da santa cidade. Se vocês prestarem atenção em um pântano, vocês vão ver que há árvores no pântano. E essas árvores, elas estão secas, elas estão sem folhas e principalmente sem frutos. Então nós podemos dizer que essas árvores estão mortas. Então, como o próprio Yeshua disse, tem 2 tipos de sal. O sal bom e o sal ruim. O sal ruim é o que não tem gosto, mas aqueles que servem a Deus é o bom sal, o sal da terra. E nós vemos um exemplo aqui na escritura de um bom sal, está na passagem de 2 Reis capítulo 2, a partir do verso 19, que diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Verso 20. Ele disse: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Verso 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e já não procederá daí morte nem esterilidade. Verso 22. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então os irmãos percebem a diferença do bom sal do mau sal, né? Do sal insípido. E o bom sal pode transformar as águas amargas em águas doces. Então esse manancial de águas que estava contaminado, estéril, sem vida, morto, pode ter vida novamente. Se torna saudável, né? E como diz o livro de Ezequiel, se tornará uma multidão de peixes, né? Haverá muitos peixes neste mar, nestas nações.
Então esse templo, esse santuário que está no livro de Ezequiel, ele aponta para o santuário de Deus e o santuário do nosso corpo. Para finalizar essa meditação sobre o templo de Ezequiel, vou citar alguns versos para comprovar sobre o santuário do Eterno e o nosso santuário. Tabernáculo do Eterno e o nosso tabernáculo. Amós 9:11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Essa palavra antiguidade aqui no original hebraico é olam, como se fora nos dias da eternidade. E nós temos o princípio do santuário em Êxodo 25:8. E me farão santuário, para que eu possa habitar no meio deles. No original hebraico, Betohan, cuja tradução ao pé da letra, e me farão santuário para que eu possa habitar dentro deles. Betohan. Temos também Ezequiel 37, verso 27 e 28. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 28. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Aqui mais uma vez a palavra Betohan. Então ao pé da letra, quando o meu santuário estiver para sempre dentro deles. Salmo 23:6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como que eu posso habitar, morar todos os dias na casa do Senhor? Para isso, a casa do Senhor tem que ser a minha casa, a minha morada. E é isso que vai ser. Repare agora Isaías 8, a partir do verso 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Verso 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Observou aí que o verso 13, que Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos, Ele vos será santuário? Não é um prédio de 4 paredes no céu. Não é um prédio de 4 paredes na terra. O próprio Deus vai ser o nosso santuário. Por isso é que vamos morar e habitar todos os dias em sua casa. Salmo 46:4. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa palavra moradas no original está Mishkan, que significa tabernáculo. Então tabernáculo e morada é a mesma coisa. Então há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário dos tabernáculos do Altíssimo, das moradas do Altíssimo. E a gente vê mais uma passagem aqui em Salmo 43:3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Onde é então os tabernáculos e as moradas do Deus Altíssimo? Vamos ver se Yeshua falou alguma coisa sobre isso. João capítulo 14, a partir do verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, tabernáculos. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Será que Yeshua deixou este mundo físico, material em que habitamos, e foi lá no céu preparar um lugar físico? Pode ser que sim. Não acho impossível isso. Mas o que ele está querendo dizer aqui
é muito mais do que isso. Ele vai preparar um lugar, uma morada, para que aonde eu estiver, aonde você estiver, ele esteja também. E é nessa morada é que eu posso adorar o meu Pai e o vosso Pai em espírito e em verdade. Nem neste monte, nem naquele monte. Em qualquer lugar e em qualquer situação. Ele será a minha morada e eu serei a morada dele. Você será a morada dele e ele será a morada tua. Mas será que é isso mesmo que ele está dizendo, Yeshua, em João capítulo 14? Vamos ver aqui o final do capítulo 14, verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos aonde? E faremos aonde? E faremos nele morada. Percebeu onde que é a morada principal? É o nosso coração. 1 Coríntios 3, verso 16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós somos santuário de Deus. E Deus, como nós já vimos lá em Isaías, é o nosso santuário. 2 Coríntios 6,16, será que confirma isso? Vamos ler. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está vendo a comunhão? Comunhão é com um, em comum. Efésios 2, a partir do verso 19. Quando a gente se converte a Deus através de Yeshua, já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Verso 22, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está vendo que nós estamos crescendo para ser morada do Eterno? E quando isso terminar, seremos da estatura do varão perfeito Yeshua. E olha só o que vai acontecer, ó, Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então aonde está a paz? Está nesse monte? Está naquele monte? Não, a paz está aonde nós estivermos. E aonde nós vamos estar em todo o tempo? Na casa do Senhor. E o que mais? Essa paz vai estar em nosso coração. Percebam que há uma ligação? E olha só o que diz o final de Apocalipse, Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, ou seja, ele vai morar conosco. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, como que Deus vai habitar conosco? Estando dentro de nós. E nós, se estivermos morando dentro dele, nós seremos um com o Pai e um com o Filho. E todos nós seremos uma só carne. Mas agora eu termino essa meditação dizendo o Salmo 15, verso 1, onde Davi questiona: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E o Eterno responde no verso 2: o que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Então este é o que habitará no tabernáculo do Eterno.
aquele que for santificado, aquele que for separado, para ser uma das moradas, um dos tabernáculos do Eterno. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.